Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o nível de desenvolvimento da ciência no estado de Sergipe e no Brasil, mediante diálogo com os pesquisadores. Nós entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral, além de estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje, nós teremos o prazer de conversar com o professor Paulo Martins Filho. Nós vamos conversar sobre a sua trajetória educacional, sobre os projetos científicos que ele está desenvolvendo e sobre o retorno destes projetos para a nossa sociedade. O nosso convidado, o professor Paulo Ricardo Saquete Martins Filho, é graduado em odontologia pela Universidade Federal de Sergipe e graduado em ciências de dados pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui mestrado e doutorado em ciências da saúde pela Universidade Federal de Sergipe, fez um pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, é bolsista de produtividade do CNPq, tem experiência em epidemiologia, microbiologia, síntese de evidências em saúde, estatística e ciência de dados. É autor de mais de 245 artigos científicos publicados nas principais revistas científicas do mundo e está entre os 3 brasileiros com maior produção científica em relação à Covid-19. Ele tem sido listado desde 2021 como um dos principais pesquisadores da América Latina. E desde 2022, também listado entre os pesquisadores mais influentes do mundo em ranking publicado pela Universidade de Stanford. Atualmente, o professor Paulo é professor associado da Universidade Federal de Sergipe e atua no programa de pós-graduação em saúde da mesma universidade, onde orienta seus alunos e realiza as suas pesquisas. Muito obrigado, professor Paulo, por ter aceitado o nosso convite. E para início da nossa conversa, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a sua trajetória educacional, fale sobre a sua formação básica e universitária e diga, sobretudo, o que o levou para essa carreira científica. Com a palavra, professor. Bom, é um prazer imenso, professor Lima, estar conversando com o senhor, uma grande oportunidade da gente falar um pouquinho sobre ciência, né, e falar um pouco sobre o que a gente faz, né, na universidade especificamente. Então, é uma honra muito grande para mim estar participando desse bate-papo contigo. Eu sou um grande admirador do teu trabalho já há muito tempo e tem sido uma grande fonte de inspiração também para a nossa carreira acadêmica. Bom, a minha família toda é gaúcha, né? É uma família onde a grande maioria das pessoas estão no Rio Grande do Sul, né? E embora a minha família toda seja gaúcha, eu nasci em Salvador, né? E logo em seguida a minha família foi morar no Rio Grande do Sul e quando eu tinha ali cerca de 8, 9 anos, nós acabamos voltando para o Nordeste e vindo morar aqui em Sergipe. Então, é uma vida morando aqui, né? Nesse estado maravilhoso. É um estado que nos recebeu de braços abertos, né? Com muito amor e carinho, nos acolheu, nos acolhe até hoje. E eu acabei fazendo a minha educação básica, né? No Arquidiocesano. Então, basicamente, eu fiz toda a
a minha época de colégio, né, no ARC, e acabei passando, né, no vestibular, época vestibular tradicional, na Universidade Federal de Sergipe, onde eu comecei o curso, a graduação, né, em odontologia. E assim foi, né, eu me formei em odonto, e logo em seguida, professor Lima, isso foi no final de 2005, tá, que eu me formei como cirurgião dentista. Já nessa época de escola, de graduação, desculpe, já me interessava muito, né, por ciência, né? Nessa época a gente já participava de alguns projetos de pesquisa, tanto pelo PIBIC, né, quanto de forma voluntária. Eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei de questionar muito sobre as coisas, e isso é um fator importante, né, para você se tornar um cientista, né, ser curioso. E as oportunidades apareceram, né, durante a graduação com os nossos professores, os professores da universidade, e a gente acabou fazendo, né, iniciando essa trajetória aí. Durante a graduação, a gente chegou a publicar também alguns trabalhos, né, trabalhos menores, obviamente, mas eu diria que foi o pontapé para que isso tudo pudesse acontecer. Então, eu me formei ali no final de 2005. Em 2006, eu entrei já na metade do ano como professor voluntário na UFES, né, como professor substituto na UFES. E logo em seguida eu comecei uma especialização em microbiologia geral, tá? Eu já começava a ver, a ampliar um pouco mais, tá? O meu horizonte de estudo. Eu gosto muito dessa parte de doenças infecto-contagiosas e acabei fazendo essa especialização em microbiologia, tá? E dando aula na UFES, né, como professor substituto. Logo em seguida, eu acabei entrando no mestrado, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, né, que à época ele pertencia ao núcleo de pós-graduação em Medicina. E lá no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, que é um programa amplo, né, um programa que ele abraça profissionais de várias áreas de conhecimento, eu comecei a me apaixonar pela epidemiologia, né, e epidemiologia geral. E assim foi, eu fiz meu mestrado no PPGCS, né, que hoje é o maior programa que o Estado tem, o programa Nota 6 na CAPES. É um programa de abrangência hoje internacional, né, e depois que eu terminei meu mestrado, eu consegui ingressar no doutorado no mesmo programa, né, e aí depois eu fiz um outro contrato com o professor substituto da UFES, está na área de diagnóstico e patologia. E lá em 2011, eu acabei entrando, né, como professor efetivo da universidade, no campus de Lagarto. Eu ainda não tinha terminado o meu... Na verdade, eu estava começando o meu doutorado. E entrei como professor lá em Lagarto, no Departamento de Educação e Saúde. E ali, em idos de 2013 para 2014, eu concluí meu doutorado no PPG-CS. Assim que eu terminei o meu doutorado, né, eu já era professor da universidade, eu acabei entrando como professor efetivo do próprio PPG-CS, né, a gente já tinha uma produção científica bastante interessante, então a gente acabou entrando como professor do programa. Nós entramos como professor também do programa de pós-graduação em odontologia, né? Eu assumi logo em seguida que eu entrei a coordenação do programa da Odonto também, né? E a gente teve a oportunidade, à época, o programa era coordenado pelo professor André, que foi o idealizador do programa, e a gente teve a oportunidade na nossa gestão de conseguir a PCN para abrir o doutorado no odonto, tá? aqui na universidade. Então, esse é mais ou menos o resumo da nossa trajetória. A gente
a gente logo em seguida, Lima, quando eu terminei o doutorado, entre os programas, a gente montou o laboratório de pesquisa, tá? Que é o Laboratório de Patologia Investigativa, que é um laboratório que ele fica ali no prédio do CCBS, no HU, tá? E a gente agora está montando um novo espaço no Campo de Lagarto. Há pouco tempo eu entrei na pós de Lagarto, tá? Que é o programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, que também é um programa que tem um caráter bem interdisciplinar, e nós estamos montando também um laboratório lá no campus de Lagarto. Então, é mais ou menos assim que tudo começou. Não, professor, olha, muito bem, é muito importante que o senhor tenha falado aí sobre a trajetória, porque, nesse caso, você teve uma trajetória, assim, que realmente é uma trajetória de sucesso. Você estudou numa escola de educação básica, que era uma escola boa, dava boa formação, que permitiu passar no vestibular, mas aí, durante a graduação, já teve contato com a pesquisa, não é isso? Você está dizendo que já teve exatamente. contato com projetos tipo PIBIC e alguns projetos de pesquisa. Isso o estimulou a fazer o mestrado, isso o estimulou a entrar a escolher ser professor da universidade, e que, por sua vez, já levou a fazer também o doutorado. Então, é uma junção de capacidade, de talento com as oportunidades, tá certo? Que foram surgindo e você foi conseguindo aproveitar. Então, isso é bom, porque já serve de mensagem aqui para os nossos estudantes, mais adiante, quando a gente for falar sobre isso. Mas eu gostaria que o professor falasse um pouco de quais são os projetos que hoje está desenvolvendo. Eu sei que durante esse período todo aí, o professor tem produzido muito, tá certo? Tanto é que tem sido reconhecido em vários rankings internacionais, mas eu queria que dissesse assim, em que consiste mesmo esse trabalho e como é que você envolve estudantes, assim por diante. Lima, eu gosto de dizer que, eu sempre digo isso, tá? Eu sou filho, eu sou cria da Universidade Federal de Sergipe, né? A gente costuma sempre achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Tende a valorizar muito mais as coisas de fora, e eu tenho muito orgulho, tá? De fazer toda a minha trajetória acadêmica dentro da UFES. Obviamente, depois que a gente concluiu o doutorado, a gente foi ampliando um pouco, tá? A nossa área de trabalho. Hoje eu tenho uma outra graduação em ciência de dados, que a gente faz muita estatística dentro do laboratório, nós mesmos fazemos, tá? E agora a gente está ampliando um pouco para outras áreas, como epidemiologia forense, né? Eu tô em pós-doutoramento lá em Coimbra, né? Que é uma das maiores antropólogas forenses do mundo. Então a gente tem ampliado um pouco a nossa área de atuação. O nosso laboratório, ele é um laboratório que tem uma natureza interdisciplinar, tá, Lima? É um laboratório que ele abraça profissionais de todas as áreas do conhecimento na saúde especificamente, tá? E isso tem sido muito importante, não só para a geração de conhecimento científico, tá? Mas também na forma como a gente propõe políticas públicas de saúde, como a gente propõe ações públicas voltadas para a população, porque a gente acaba conseguindo ter uma natureza muito, muito abrangente, tá? Na forma como a gente enxerga ciência dentro do laboratório. A gente, basicamente, no laboratório, a gente trabalha com epidemiologia, tá? Nos seus mais variados aspectos, e a gente tem muita atenção, tá? Para as doenças que são de interesse aqui para a região. A gente trabalha muito com o que a gente chama de outcomes research, que são desfechos que são importantes para o paciente, por exemplo, qualidade de vida, ansiedade, depressão, dor, mortalidade. Então, a gente trabalha muito com isso e trabalha também com a síntese de evidência, né?
que é o que a maioria das pessoas conhecem como revisões sistemáticas e meta-análises, né? Ou os mapeamentos de evidência em saúde. Então, a gente tenta concentrar um pouco o nosso laboratório nisso. E aí, dentro desse contexto, a gente fica muito atento, como eu falei, né, ao que vem acontecendo, especialmente em nosso estado, né, e as repercussões que algumas doenças, especialmente as doenças emergentes, né, impactam na sociedade. Então, eu posso dar alguns exemplos, né? A gente tem, por exemplo, acompanhado desde ali de 2015, 2016, as crianças, né, com a chamada síndrome congênita do Zika vírus, né, aquelas crianças que nasceram com microcefalia por conta da infecção do vírus durante o período gestacional das mães, né, e a gente acompanha também as mães dessas crianças até hoje. Então, muitos trabalhos publicados, Limo, com essa população, trabalhos esses que, inclusive, repercutiram em políticas públicas aqui no Estado, repercutiram na forma, por exemplo, como algumas maternidades aqui começaram a mudar protocolos intra-hospitalares de atendimento, especialmente logo após o parto, né, voltados para as mães dessas crianças. Nós fizemos um trabalho muito importante durante a pandemia, né, da Covid-19. A gente acabou integrando aí o Comitê de Operações Emergenciais da Prefeitura de Aracaju. A gente ajudou a universidade em vários protocolos de segurança. A gente ajudou a Secretaria Estadual de Saúde, né, alguns outros municípios também. Fizemos muitos trabalhos com o ACEM. Então, assim, a gente ajudou, né, tentou ajudar da melhor maneira possível durante a pandemia, e muitos trabalhos que a gente fez, Lima, foram importantes, né, para a tomada de decisão, desde ampliação de leito de UTI, numa época muito crítica da pandemia, até a programação, né, de políticas públicas, por exemplo, voltadas para a vacinação, ou mesmo de testagem e acompanhamento nos bairros mais periféricos aqui da capital. A gente tem uma produção muito significativa em relação à Covid, tá? Como tu bem comentou, hoje a gente está entre os pesquisadores com maior produção científica sobre Covid-19 no Brasil. Isso é muito importante aqui para o Estado, né, porque é uma produção basicamente feita dentro da nossa universidade, e obviamente não é uma produção individual, né, a gente não trabalha sozinho, né, nós temos vários professores, vários pesquisadores que colaboram com o nosso laboratório, e vários alunos também envolvidos, né, então é um trabalho coletivo muito importante para a geração desse conhecimento, muitos estudos sendo citados no mundo inteiro. A gente também tem outras experiências, por exemplo, em situações semelhantes, como a epidemia de monkeypox, né, que hoje a gente chama de mpox, e que agora, né, tem voltado aí como uma emergência internacional aí também de saúde pública, né, por conta do aumento dos casos ali no Congo, né, por conta de uma variante nova que foi descoberta. Então, a gente tem muito trabalho também nessa linha, muitos trabalhos desses realizados também juntamente com o LACEN, e que também têm sido importantes para o LACEN melhorar protocolos internos ali de diagnóstico, por exemplo, de algumas doenças. E agora a gente tem, por exemplo, acompanhado com muita atenção, Lima, uma doença emergente, tá, que tem aparecido aqui em Sergipe, chamada esporotricose, tá, que é uma doença que ela tem aparecido muito em felinos, tá, muito em gatos. É uma doença que ela estava concentrada até um pouco tempo atrás na região sudeste do Brasil, e ela começou a se expandir geograficamente para outros estados, e nós começamos a identificar alguns gatos, tá, aqui no estado, com a doença,
e alguns casos já identificados também em humanos, tá? Por conta de arranhaduras ou mordeduras de gatos infectados. Então, é uma doença nova, emergente, que a gente está bem atento. Inclusive, a gente tem muitos estudos já publicados sobre essa doença especificamente, que é uma micose, tá? Uma doença fúngica, e já estamos propondo também, Lima, um projeto de lei para tornar essa doença aqui no estado como notificação compulsória. No Brasil, ela não é, tá? Em alguns estados, onde essa doença tem maior incidência, eles já têm isso, tá? Essa doença como notificação compulsória, através de projetos de lei ou municipais ou estaduais. A gente está tentando fazer com que ela se torne aqui também. E agora no último mês, especificamente, a gente tem acompanhado, junto com a SEM, né, e com a Secretaria de Estado da Saúde, os casos de febre do puxe, né, aqui em Sergipe, né, ela ganhou território extra-amazônico agora, né, de 2022 para cá, especificamente, e os primeiros casos já estão aparecendo aqui em Sergipe, no interior do estado, particularmente. Então, a gente também tem acompanhado isso e publicado alguns trabalhos sobre essa doença. Então, uma gama muito grande de Não, situações que a gente tem olha, trabalhado. professor, normalmente eu pergunto, eu peço para o entrevistado falar sobre os seus projetos e depois falar sobre a importância dos projetos. Mas no seu caso, isso não é nem necessário, porque quando você diz o projeto, você já está dizendo, na realidade, a aplicação, porque os seus projetos são, na realidade, projetos de pesquisa de alto nível, de alta complexidade, mas também de aplicação imediata. Quando você diz que faz o monitoramento de uma doença nova que tá chegando aqui no Nordeste e que já está propondo protocolos, você já está dizendo ao mesmo tempo da técnica e da aplicação e do benefício para a sociedade. Então, é muito interessante, porque esse seu trabalho, eu creio que é um dos trabalhos que é possível a sociedade ver com uma certa facilidade. E aí, professor, eu queria dizer só o seguinte: basicamente, talvez reforçar um pouco essa história da aplicação, que possa reforçar, porque tem uma coisa que o professor disse aqui também, assim, en passant, que não só faz esse tipo de interferência, tá certo? De intervenção, mas também tem uma coisa que está por trás desse seu trabalho. Quando você disse que não é uma coisa que faz sozinho, é uma coisa que faz em equipe, isso significa também a formação de pessoal, né? Estudantes que vão sendo formados e que vão crescendo e avançando para se tornar cientistas também. Aí, por conta disso, professor, eu queria que o professor fizesse assim, se quiser, reforce um pouco essa história da aplicação, mas aproveite e mande também aqui uma mensagem para uma mensagem de entusiasmo para a nossa sociedade em relação ao desenvolvimento das pesquisas que já são feitas aqui no estado de Sergipe, e também uma mensagem para aqueles estudantes que podem ter interesse pela carreira científica. Perfeito. Bom, Lima, como eu falei, a gente faz um trabalho coletivo, né? Muita gente pensa que o trabalho de um pesquisador, né, de um cientista, é um trabalho sozinho, é um trabalho solitário, né? É um trabalho que você está numa bolha, no laboratório, trabalhando para responder determinada questão, né? E não é bem assim, né? A nossa equipe é uma equipe muito grande, tá? Nosso laboratório hoje é um laboratório que tem mais de 20 alunos, por exemplo, tá? São alunos de graduação, de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, de várias áreas do conhecimento, tá? Fora os nossos colaboradores, né? Os outros professores que fazem trabalho com a gente já há muito tempo,
né, que também são de várias áreas do conhecimento, e trabalhadores também de outras universidades públicas do Brasil e do exterior. Então, a gente tem uma rede de trabalho importante e sólida que nos dá a condição de fazer bons estudos e que esses estudos possam ser aplicados a uma realidade. Né? E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, tá, Lima, dentro do laboratório, para os alunos que estão entrando, né, que estão naquela curva de aprendizado inicial e que querem ter uma carreira na academia. Que é por que você faz ciência, né, e para quem que você faz ciência. Né? A gente precisa entender que a ciência ela é feita para mudar a realidade. Né? E quando a gente está falando em ciência aplicada à saúde, a gente quer que, no final das contas, a qualidade de vida das pessoas melhore de alguma maneira, seja a dimensão que for. Né? Então, a gente faz ciência no nosso laboratório com esse objetivo genuíno, sabe? De não só produzir o conhecimento científico, mas tentar fazer com que ele, de alguma forma, chegue à sociedade, fazer com que ele, de alguma forma, mude a realidade, seja ela qual for, seja mudando um protocolo de diagnóstico dentro do LACEN, seja mudando um protocolo de atendimento dentro do hospital, né? Seja fazendo uma política pública de saúde para o bairro A, B ou C, para a população A, B ou C, né? Ou mesmo gerando conhecimento científico, né, que trilha novos caminhos para novas pesquisas, né, porque a ciência se faz assim. Né? Então, a gente tem essa preocupação, tá, Lima, da gente retornar para a sociedade e não engavetar o trabalho, né, assim que ele é publicado e ficar por satisfeito em relação àquilo dali, tá? Dito isso, eu acho importante a gente entender isso, Lima, para formar bons pesquisadores para o futuro, né? A gente precisa incentivar a ciência desde cedo, né? Desde a educação básica, né? Que foi como a gente começou a nossa conversa, né? E que é difícil, né, Lima? Isso não se faz de forma pragmática no Brasil, em que pese que a gente tem, por exemplo, alguns programas, né, onde a gente leva a ciência para a escola, né, para incentivar as crianças a serem pesquisadores, né, cientistas no futuro. Dentro da academia, eu vejo da mesma forma. A gente precisa incentivar cada vez mais e mostrar qual a importância da ciência na vida das pessoas para que essa molecada, né, tenha motivação, né, para isso. E a gente precisa criar essas oportunidades, como criaram para mim na época que eu era graduando, né, e como criaram para mim na época que eu era pós-graduando, né? Então, as oportunidades, elas aparecem, obviamente, e elas precisam aparecer cada vez mais, e a gente precisa aproveitar da melhor forma. E, para isso, Lima, a gente tem que estar preparado. O que eu digo para os alunos é que nada cai do céu. Né? A gente precisa estudar muito, em primeiro lugar, né? Estar muito preparado para quando as oportunidades aparecerem, né? Quando as questões surgirem, a gente poder resolvê-las da melhor maneira possível, né? E abraçar as oportunidades da melhor maneira possível. Então é isso, Lima. A gente precisa estudar muito, se preparar muito, trabalhar em conjunto, né? Estar perto de pessoas que querem, de fato, né, fazer ciência de qualidade, de forma ética, em prol da sociedade, e ter humildade de reconhecer as nossas limitações e as nossas incertezas. Né? Eu acho que esses são bons caminhos aí, Lima, para a gente poder ter um futuro melhor, ou na geração, né, de novos cientistas aí no nosso país. Muito bem, professor. Olha, excelente mensagem. Eu creio que essa nossa entrevista vai poder servir bem para os nossos jovens aqui, nossos estudantes, porque o professor mostra não só a capacidade desenvolvida, o talento, o poder de contribuição, mas também mostra que é possível viver dentro dessa vida de pesquisa e de ciência e, ao mesmo tempo, curtir a vida, vibrar com as transformações que podem
deveria acontecer. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade e eu espero que a gente possa ter outras oportunidades para a gente voltar a conversar sobre novas descobertas e novos envolvimentos. Eu que agradeço, foi uma honra imensa, Lima, conversar contigo sobre um assunto tão importante, né, tão encantador, que é a ciência, uma ciência feita em nosso estado, uma ciência feita dentro da Universidade Federal de Sergipe. Para mim foi uma honra imensa. Muito obrigado mais uma vez.